Agora, um destaque importante da área da saúde, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um alerta em rede nacional em defesa da vacinação contra a pólio. A Luciana Verdolim tem as informações. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a fazer um apelo para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina contra a paralisia infantil, que está disponível nos postos de todo o país. Desde setembro, o ministro tentava garantir o direito de fazer um pronunciamento em rede de rádio e televisão. Por conta da legislação eleitoral, o pronunciamento estava proibido. Agora, em rede de rádio e televisão, o ministro da Saúde lembrou que nós temos hoje apenas cerca de 70% das nossas crianças vacinadas. A meta é chegar a 95% do total. Por isso, de acordo com ele, é preciso ficar atento e não perder a oportunidade de evitar que a poliomielite volte ao país. Entre 7 de agosto e 30 de setembro deste ano, realizamos uma campanha para ampliar a cobertura vacinal. Apesar desta ação, a taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. A campanha nacional de multivacinação aconteceu do último dia 7 de agosto ao dia 30 de setembro. Mesmo assim, o ministro lembrou que todos os postos de saúde brasileiros têm a vacina contra a paralisia infantil. Por isso, é de extrema importância que as nossas crianças sejam vacinadas. Ele lembrou também que Paraíba e Amapá já concluíram a meta de mais de 90% das crianças imunizadas. Ainda segundo o ministro da Saúde, só no final do ano é que o Ministério vai fazer um balanço final dessa questão envolvendo a vacinação. A poliomielite já está erradicada no país há muitos anos, mas como a doença ainda foi registrada recentemente em vários países, principalmente europeus, o temor é de que ela retorne ao país. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, alerta importante, Alfredo Scaff. Olha só, o país está longe de alcançar essa meta de imunização contra a pólio. De acordo com o ministro da Saúde, 70% das crianças foram imunizadas, mas é preciso atingir o índice de 90%. A que você atribui esse cenário? Veja, Daniel, isso é um dos problemas que eu comentei aqui no início do programa, da questão da mudança da legislação eleitoral. Veja que foi seguida à risca a legislação eleitoral e prejudicando uma questão de saúde pública. Quando nós temos uma eleição, o governo não para, a sociedade está vivendo, os programas estão continuando. Não é porque você tem uma eleição que você vai minar um pronunciamento de saúde pública pelo ministro da Saúde. Aí você diz assim, isso é autoritário? Não, infelizmente é a lei. Então nós temos que mudar a lei, porque a questão de saúde pública ela é maior do que a eleição. Então, se preocupa tanto agora com a questão da vacinação, isso foi muito prejudicado pela legislação eleitoral, que, na verdade, restringia esse tipo de pronunciamento. Era melhor que o pronunciamento fosse até ditado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não tivesse um cunho eleitoral, mas que tivesse tido pronunciamento, porque isso é um absurdo, você simplesmente pisotear uma questão de saúde pública para favorecer uma legislação eleitoral que é temporária e acabou agora, dia 30 de outubro. Agora, Constantino, as pessoas, no geral, sem generalizar, tendem a jogar certas responsabilidades nas costas do poder público. Agora, cabe também ao cidadão fazer o movimento, o pai responsável tem que levar a sua criança ao posto de saúde para se imunizar, né?
Sem dúvida, Daniel. Eu acredito muito nesse caminho. O caminho da persuasão, da explicação, do convencimento, da educação e acreditando que quem mais se preocupa com a saúde das crianças, com a proteção das crianças contra doenças terríveis como a poliomielite, são os pais e não os burocratas distantes em Brasília. Então, eu acho que tendo a informação correta, confiando nas instituições, daí a minha preocupação com o que aconteceu na pandemia. Muita coisa mencionava antes, foi falada em nome da ciência, que não se mostrou muito ciência. E isso vai minando a confiança da população nessas autoridades. Isso é terrível, isso é muito preocupante, porque as pessoas não têm, às vezes, conhecimento de causa, estão ocupadas com seus afazeres, com seus trabalhos e precisam confiar em alguém. E se quem traz essa informação não é confiável, em quem que eles vão confiar? Mas sim, os pais têm que ter essa noção de que proteger os seus filhos, e esse é o caminho, no caso da poliomielite, sem dúvida, é fundamental. Perfeito. É importante lembrar, você que acompanha o jornal Jovem Pan, que as vacinas estão disponíveis o ano inteiro em toda a rede de saúde, em todos os municípios brasileiros. Então, você, pai responsável, leve o seu filho ao posto de saúde, ao hospital. É importante manter o cronograma vacinal em dia. Isso pode mudar a realidade do país.